Beleza? Olha, temos aqui ainda algumas questõezinhas só para a gente arrematar o assunto que eu tenho certeza que você vai fechar a sua prova, beleza? Vem aqui comigo. Olha uma questãozinha que eu separei para você sem demoras, tá? Opa, ele começa dizendo assim: a capacidade eleitoral passiva consiste, olha o que ele está pedindo, capacidade eleitoral passiva, tá? A capacidade eleitoral passiva consiste na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos, tá? Conceitua-se em... Vamos lá então. O que é capacidade eleitoral? Lembra comigo, tá? Capacidade eleitoral é a possibilidade de votar e de ser votado. Acontece que a capacidade eleitoral, ela pode ser ativa ou passiva. A capacidade ativa, ela tem ligação com a alistabilidade, ou seja, com a tua capacidade de votar. A capacidade eleitoral passiva, ela tem uma ligação com a elegibilidade, ou seja, com a tua possibilidade, tá, de desde que preenchendo requisitos ser votado, beleza? Então vem aqui comigo, ó, a capacidade eleitoral passiva tem a ver com a elegibilidade. Portanto, você vai marcar comigo letra D, tá? Letra D. Cuidado que alistamento eleitoral é capacidade eleitoral ativa, tá? Não vai confundir, ativa, tá? A elegibilidade, tu vai ligar com a capacidade eleitoral passiva, tá? Passiva, capacidade eleitoral passiva, beleza? Então, nesse caso, tu vai fazer a ligaçãozinha aqui, ó, a capacidade eleitoral passiva, você liga com a elegibilidade, perfeito? Vamos para mais uma questãozinha? Olha só, a perda dos direitos políticos se dará no seguinte caso. Olha, quando nós falávamos do artigo 15, e aqui exige a leitura do artigo 15, tá? É proibido, é vedado, a cassação de direitos políticos. É proibido, é vedado, a cassação de direitos políticos, cuja perda e suspensão se dará nos seguintes casos, tá? Cuja perda e suspensão se dará nos seguintes casos, beleza? E aí nós temos aqui 5 casos, tá? Nós temos aqui 5 casos de perda ou suspensão de direitos políticos, tá? É possível perda de direitos políticos de acordo com a doutrina e a jurisprudência em 2 situações. No caso do cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada em julgado, aqui é um caso de perda, tá? E o caso da escusa de consciência, se eu não cumprir também a escusa de consciência, né? Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos da Constituição, também seria um caso de perda, tá? Não esquece que nós temos 3 situaçõezinhas que seriam casos de suspensão de direitos políticos, tá? Que seria o caso da incapacidade civil absoluta, que é um caso de suspensão de direitos políticos, a improbidade administrativa, né, o ato de improbidade administrativa que acarretaria no caso de suspensão de direitos políticos e também no caso da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos, tá? Enquanto durarem seus efeitos. Aí esse caso também seria de suspensão. Observe que a nossa questãozinha, ela está te pedindo o caso de perda, tá? O caso de perda de direitos políticos. Então desce aqui comigo, tá? A perda dos direitos políticos, tá? A perda dos direitos políticos se dará no seguinte caso. Letra A, improbidade administrativa. Opa, improbidade é um caso de suspensão, tá? Improbidade é um caso de suspensão, tá? Improbidade é um caso de suspensão. Cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Opa, essa daqui é o nosso caso de perda, tá? Ó, o improbidade administrativa, tá? É um caso de suspensão, não esquece disso. Cancelamento da naturalização por decisão judicial transitada em julgado. É um caso de perda, tá? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. É um caso de suspensão.
suspensão. É um caso de suspensão. Incapacidade civil absoluta. É um caso também de suspensão. Tá? É um caso de suspensão. Eu queria até fazer uma observaçãozinha. Vou pedir para o nosso cameraman colocar aí numa tela em branco, só para a gente fazer uma observaçãozinha, tá? Olha, os atos de improbidade administrativa, tá? Se você for se guiar pelo artigo 37, tá? Artigo 37, parágrafo 4º, ele vai dizer que os atos de improbidade administrativa, tá? Coloque assim, os atos de improbidade administrativa implicam em 4 sanções, tá? Em 4 sanções. Primeiro, tá? Primeiro, na suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, 2, tá? Suspensão dos direitos políticos, 2. Perda do cargo, tá? Perda do cargo público, tá? Perda da função, tá? Perda da função, indisponibilidade de bens, indisponibilidade de bens, e 4, ressarcimento ao erário. Tá? Então perceba, ó, os atos de improbidade acarretam na suspensão. Isso daqui, queridos, não é invenção minha não, tá? Tá lá no artigo 37, parágrafo 4º, tá? Artigo 37, parágrafo 4º. Então não esqueça disso aqui, ó, suspensão de direitos políticos no caso de improbidade administrativa. Beleza? Vamos voltar para mais uma questãozinha, tá? Ó, na questão 2, então, você já deixa marcadinho aí, né? Cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, que é um caso de perda, beleza? E a banca quer a perda e não suspensão, tá? Cassação já sabe que é proibido, né? Vamos para mais um, então. Lucas é comprovadamente analfabeto, tá? Lucas é comprovadamente analfabeto, tá? E Pierre Laurent é francês, tá? Residente no Brasil, não naturalizado. Portanto, ele é um estrangeiro. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição. Olha que bacana, tá? Só com aquele nosso bizu dos inalistáveis e dos inelegíveis, a gente consegue responder essa questãozinha, ó. Inalistável, inelegível. Quem é que é inalistável? Estrangeiro e conscrito. Quem é que é inelegível? Estrangeiro, conscrito e o analfabeto, tá? Conscrito e o analfabeto, tá? Nesse texto, ele fala de um analfabeto e ele fala de um francês, ou seja, de um estrangeiro. Tá? E de um estrangeiro, tá? Ele fala de um analfabeto e de um estrangeiro. Então, com base nessas informações, tá? Vamos aqui marcar a opção correta à luz da Constituição. Ele diz assim: Lucas não pode alistar-se como eleitor. Olha só, Lucas é analfabeto. Lucas é inalistável? Não. Lucas é alistável, facultativamente. Só lembra comigo, quem é que é obrigado a votar? Os maiores de 18 e menores de 70. E quem é que é facultado a votar? Os analfabetos, os maiores que 16 e menores de 18 e os maiores de 70. Portanto, o analfabeto, ele é alistável, facultativamente, tá? Mas ele é
alistável, beleza? Desce aqui comigo, errado a letra A, porque diz que Lucas não pode alistar-se como eleitor. Falso, tá? Lucas pode sim alistar-se como eleitor. Lucas é inelegível. Lucas é analfabeto. O analfabeto, ele é inelegível? Sim, tá? Essa é a nossa resposta. Letra B. Lucas é inelegível porque ele é analfabeto e os analfabetos são inelegíveis, tá? E os analfabetos são inelegíveis, beleza? Vamos ver porque as outras estão erradas, tá? Ele diz que, para Pierre, o alistamento eleitoral e o voto, para Pierre, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Para Pierre, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, tá? Errado, tá? Para Pierre, já que ele é francês, o estrangeiro, tá? Ele é inalistável e inelegível. D. Pierre equipara-se aos maiores de 70 anos, tá? Para fins de alistamento eleitoral e voto. Olha só, o maior de 70 anos, ele é facultado a votar. No caso de Pierre, tá? Como ele é estrangeiro, ele não é facultado, ele é inelegível e inalistável. Errado também. E vem aqui para mais uma alternativa. Letra E diz que Pierre é elegível. Não, Pierre não é estrangeiro, então ele é inelegível. Realmente, nesse caso, marque aí comigo letra B de bola, tá? Marque aí comigo letra B de bola. Perfeito? Vamos para mais uma questãozinha. Olha só o que nós temos agora. Pedro, governador em exercício do estado X, pretende concorrer ao cargo de presidente da República. Nesse caso, Pedro. Olha só. Aqui é uma regrazinha que você já conhece, tá? Aqui é uma regrazinha que você já conhece, tá? Vou pedir para a Sandrinho colocar só na tela em branco aí para mim, tá? É uma regrazinha que você já conhece, que é a seguinte. Se o presidente da República, o governador e os prefeitos quiserem concorrer, tá? Quiserem se reeleger, eles até podem, tá? Eles até podem se reeleger. Mas essa reeleição será para um único período subsequente. Subsequente, tá? Para um único período subsequente, tá? Se o governador, se o prefeito ou o presidente da República quiser concorrer a um outro cargo, tá? Ele até pode, mas só para um único período subsequente, tá? Para um único período subsequente. No entanto, tá? No entanto, se ele quiser concorrer, tá? No entanto, se ele quiser concorrer a um outro cargo, tá? Se, por exemplo, o presidente, o governador ou o prefeito quiser concorrer a outro cargo, o que vai acontecer? Ele vai ter que renunciar o seu mandato até 6 meses antes do pleito. Na nossa historinha, nós temos um governador que quer agora ser presidente. É o governador querendo um outro cargo, tá? Querendo ocupar um outro cargo. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito, tá? Observe que essa regra é só para os cargos do executivo, porque se nós estivermos falando de cargos do legislativo, não se observa isso não, tá? Por exemplo, o vereador que quiser concorrer ao cargo de deputado, de prefeito, de presidente, ele precisa renunciar? Não. Agora, o prefeito, o governador e o presidente que queiram concorrer a um outro cargo, aí sim, ele precisaria renunciar até 6 meses antes do pleito. Beleza? Vamos então para a nossa questãozinha, lá para a gente responder. Vem aqui comigo. Olha o que nós temos na questãozinha, Sandrinho. Beleza? Olha só. Pedro, governador do estado X, pretende concorrer agora ao cargo de presidente da República. Nesse caso, letra A. Deverá renunciar ao respectivo mandato até 3 meses antes do pleito. 3 não, 6, né? Deverá renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Opa, essa é a nossa questãozinha, tá? Essa seria aí a nossa questãozinha, mas comigo letra B de bola, tá? Letra B de bola.
Vamos ver as demais, tá? A primeira está errada porque não são 3 meses, né? São 6 meses. C. Deverá renunciar ao respectivo mandato até 2 meses? 2 não, né? 6 meses, né? D. Deverá aguardar o final do seu mandato, sendo vedada a renúncia para esse objetivo? Falso também. E. Poderá renunciar ao mandato em qualquer tempo? Não, né, queridos? Em qualquer tempo não. Tem que renunciar até 6 meses antes do pleito. Perfeito? Então, nesse caso, realmente, marque aí comigo a questãozinha de número de letra B de bola, tá? Vamos para mais um, então. Sem perder tempo, tá? Ele diz que Maurício, Alice, Roberto e Ronaldo, eles são irmãos e almejam cargos públicos eletivos. Maurício tem 21 anos de idade. Alice tem 30 anos de idade. Roberto tem 33 anos de idade e Ronaldo tem 35 anos de idade. Nesse caso, com relação às condições de elegibilidade relativas à idade, podem concorrer ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá então. Deixa eu colocar uma telazinha em branco aqui rapidinho, tá? Queridos, olha, no artigo 14, tá, nós temos os requisitos de elegibilidade. Artigo 14, eu tenho quais são os nossos requisitos de elegibilidade. Cris, para se concorrer a um cargo eletivo no Brasil, seja para vereador, seja para governador, senador, deputado, prefeito, presidente, qualquer cargo, eu tenho que preencher alguns requisitos. Dentre eles, olha só, ele tem que ter nacionalidade brasileira. Primeiro requisito, ter nacionalidade brasileira, tá? Ter nacionalidade brasileira, tá? Ter nacionalidade brasileira. Então, assim, um estrangeiro pode se candidatar no Brasil? Não, tá? Um brasileiro nato ou naturalizado pode, claro que a depender do cargo, tá? Ele tem que ser um brasileiro nato, como é o caso de presidente e vice-presidente da República, tá? Desse aqui, ó, olha outro requisito. Ele tem que ter alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. 3. Ele tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos, tá? Pleno exercício dos direitos políticos. Ele tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, tá? 4, ele tem que ter domicílio na circunscrição. Tá? Ele tem que ter domicílio na circunscrição, tá? Ele tem que ter domicílio na circunscrição. Outro detalhe, tá? Ele tem que ser filiado a um partido político, né? 5. Filiação partidária. Tá? Filiação partidária, tá? Filiação partidária. E 6, tá? E 6, ele também tem que ter, tá? E 6, uma idade mínima. Idade mínima. E tem que ter idade mínima, tá? Idade mínima. Cris, que idade mínima é essa? Olha só. Se eu quero ser vereador, eu tenho que ter 18 anos no mínimo, tá? Se eu quero ser senador, eu tenho que ter 35 anos. Presidente, 35 anos. Governador, 30 anos. Deputado e prefeito, 21 anos. Cris, eu não vou conseguir memorizar isso. Claro que vai. Lembra do nosso bizu? Do telefone da inelegibilidade? Olha só, ele tem que... Tu liga para o 3530
21, 18. 35, 30, 21, 18. 35 anos, tá? Para presidente e para senador. 30 anos para o governador. 21 anos para prefeitos e deputados. E 18 anos para os, olha só, vereadores, tá? Para os vereadores, beleza? Então marca isso, ó. 35, 30, 21, 18. 35 anos, tá? 35 anos. 35 anos, tá? Para presidente e senador. 30 anos para governador. 21 para prefeito e deputado e 18 para os vereadores. Vamos voltar na nossa questãozinha, rapidinho. Olha só o que nós temos lá então na nossa questãozinha. Ele diz assim: Maurício, Alice, Roberto e Ronaldo são irmãos. Vamos só lembrar aqui, ó. Nesse caso, Maurício, vou colocar aqui, Maurício, ele tem 21, tá? Ele tem 21 anos de idade. Alice, ela tem 30, né? Tem 30 anos. O Roberto tem 33, né? 33. E o Ronaldo tem 35. Ronaldo tem 35 anos, tá? Observando o critério da elegibilidade relacionada à idade, quem é que pode se candidatar a governador? Ora, só os três últimos, né? Só os três últimos. Alice, ela pode, porque ela tem 30 anos. Roberto pode, porque tem 33. E Ronaldo também pode, porque tem 35. Já que, segundo observando o critério da idade, tá? Governador tem que ter pelo menos 30 anos. Então, vamos aqui, ó. Alice e Roberto apenas não, porque o Ronaldo também pode. Ronaldo apenas não, porque Roberto e Alice também pode. Maurício não pode, né? Maurício não tem a idade mínima. D, Roberto e Ronaldo pode apenas? Não, porque Alice também pode. Alice, Roberto e Ronaldo apenas. Então, nesse caso, realmente, nossa resposta, letra E, tá? Marque comigo, porque pelo critério da idade, tá? Só que não pode Maurício, porque Maurício tem 21 anos, ele até pode se candidatar a prefeito, a deputado, tá? Ele até pode se candidatar a vereador, mas a presidente da República não pode, a senador não pode, a governador também não pode, porque precisaria de uma idade mínima para o governador de 30 anos. Beleza? Vamos para mais uma? Essa aqui é muito boa. Vamos aqui comigo, tá? Os analfabetos, tá? Os analfabetos. Os maiores de 70. Os estrangeiros. Os maiores de 16 anos, tá? Podem alistar-se como eleitores, nesse caso, tá? Podem alistar-se como eleitores as pessoas indicadas apenas. Vamos lá, então. Primeiro, tá? Analfabeto pode se alistar como eleitor? Pode votar? Pode, facultativamente. Os maiores de 70 anos pode? Também pode, é facultado, mas pode. Os estrangeiros podem? Não, estrangeiros não podem nem se alistar, nem podem se eleger. Os maiores de 16 anos pode? Pode também facultativamente. Então, na verdade, quem é que pode? 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4, letra A, tá? Letra A, tá? Marque aí comigo, letra A. Queridos, olha aqui para mim. Tá vendo como o nosso material é bacaninha, né? Tá dando para responder tudo. Eu tenho certeza que vai ser assim na sua prova também, tá? Você vai conseguir gabaritar absolutamente tudo aí na sua prova, beleza? Vem aqui comigo para mais uma questãozinha, tá? Olha o que nós temos. Na 7ª questão, ele diz assim: nos termos do que preconizado na Constituição da República de 88 a respeito dos direitos políticos, é falso afirmar. Eu quero a questão errada, tá? Eu quero a questãozinha errada. Olha o que nós temos aqui, letra A.
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Perfeito, né? Os instrumentos da soberania popular é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Perfeito. O alistamento eleitoral e o voto são facultados para os analfabetos. Ótimo, perfeito também. C. São inelegíveis os inalistáveis. Perfeito, também a letra de lei, tá? O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da proclamação do resultado. Não, é da diplomação, tá? Portanto, ó, nossa questãozinha errada é essa, tá? É contado da diplomação e não da proclamação do resultado, beleza? Portanto, nesse caso, né, letra D estaria realmente aí errada. Vamos dar um timezinho, um tempo, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco para encerrar essa nossa aula. Eu volto já já.